Caros alunos, bom dia. Aqui quem fala é o professor Hélio e esse é o canal Revisão Ciências. Hoje vamos ter uma aula sobre Ecologia 2, em que falaremos um pouco sobre a cadeia alimentar. Na primeira aula de Ecologia, dissemos que a ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e as relações dos seres vivos com o ambiente. Hoje vamos ver um tipo de relação que tem a ver com a alimentação, que acaba formando as cadeias alimentares e as teias alimentares nos ambientes. Esse slide mostra a base de uma cadeia alimentar. As plantas são seres autótrofos, capazes de usar a luz solar para produzir alimento. Por esse motivo, elas são sempre a base das cadeias alimentares, porque elas não precisam consumir outros seres vivos. Elas conseguem produzir o seu alimento através da fotossíntese e, quando são consumidas por outros seres, passam essa energia para outros níveis alimentares na cadeia alimentar. Então, a fotossíntese é o processo em que a planta usa gás carbônico, que é um gás atmosférico. Lá nas folhas, essa reação química produz a glicose, que é um açúcar, e o oxigênio, o gás oxigênio, O2, é liberado para a atmosfera. A planta absorve para fazer fotossíntese também água e sais minerais pelas raízes. Então a fotossíntese, além dela garantir o abastecimento em energia para as cadeias alimentares, a gente pode perceber que a fotossíntese ela é importante para o equilíbrio entre os gases atmosféricos, principalmente o gás carbônico, CO2, e o oxigênio, O2. Bom, existem animais herbívoros que só se alimentam de plantas e existem animais carnívoros que só se alimentam de carne. Existem outras denominações, onívoros, como o próprio ser humano, que se alimenta de carne e de plantas, insetívoros, seres que se alimentam de insetos, mas de forma geral nós podemos classificá-los em herbívoros ou carnívoros. Então, dá para a gente imaginar que aquela energia que a planta transformou dentro das suas folhas vai ser passada adiante para esses seres capazes de comer plantas. E depois, em seguida, quando os carnívoros se alimentarem dos herbívoros ou de outros carnívoros que, por sua vez, se alimentaram de herbívoros, essa energia, esse alimento volta a passar para outros níveis alimentares dentro da cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar, nós poderíamos falar que ela é formada por uma sequência de seres vivos em que uns servem de alimento para os outros. Então, aqui temos 3 exemplos de cadeia alimentar. Temos uma cadeia alimentar aqui que uma planta serve de alimento para um caracol, que serve de alimento para um peixe, que serve de alimento para uma ave. Ou melhor, se esse animal está no ambiente aquático, a gente pode chamá-lo de caramujo. No segundo exemplo, uma planta serve de alimento para o besouro, que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para uma ave. No terceiro exemplo, uma planta serve de alimento para o rato, que, no caso o trigo, e o rato serve de alimento para a cobra. Lembrando que nessas ilustrações não está sendo respeitada a proporção, né? Os desenhos estão em escalas diferentes. Bom, a gente pode ver que o que há de semelhante entre essas 3 cadeias alimentares? A sua base. Todas as cadeias alimentares começam com plantas. Por quê? Porque elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então elas dão início à cadeia alimentar. Elas produzem alimento para si mesmas, mas elas acabam passando esse alimento, essa energia, para outros níveis alimentares, porque elas são consumidas por outros seres, que por sua vez são consumidos por outros e assim por diante. A cadeia alimentar, ela possui níveis alimentares. Então aqui, nós temos um primeiro nível alimentar, ou nível trófico, que é o nível dos produtores. As plantas são consideradas na cadeia alimentar produtoras, porque elas produzem alimento, elas não consomem alimento, elas produzem. Aqueles seres que usam outros seres na sua alimentação
são chamados de consumidores. Então esse caramujo é um consumidor, esse peixe é um consumidor, a garça é uma consumidora, o besouro é um consumidor, assim por diante. Bom, mas é possível ver também que o caramujo e o peixe ocupam espaços diferentes na cadeia alimentar, níveis diferentes na cadeia alimentar. Como o caramujo se alimenta de um produtor, ele é chamado de consumidor de primeira ordem. O peixe, como se alimenta de um consumidor de primeira ordem, ele é chamado de consumidor de segunda ordem. Já a garça, que se alimenta do peixe, é chamada de consumidora de terceira ordem. Bom, mas na natureza, a coisa não é tão simples assim. Às vezes, um mesmo animal ele pode ter várias opções alimentares. Então, por exemplo, existem peixes que se alimentam de sementes. Existe um peixe na Amazônia, por exemplo, chamado tambaqui, que ele tem mandíbulas poderosas para quebrar sementes e comê-las. Um peixe que se alimenta diretamente das plantas, no caso de sementes, ele não ocuparia a posição, o nível alimentar de consumidor de segunda ordem. Se esse peixe aqui fosse capaz de comer planta ou alguma parte da planta, como uma semente, por exemplo, se houvesse uma setinha aqui, diretamente da planta para ele seria, na verdade, aqui também um consumidor de primeira ordem. Ele poderia ocupar dois níveis alimentares na mesma cadeia alimentar. É o que a gente chama de teia alimentar. Na verdade, cadeia alimentar não existe na prática, não existe na natureza. Na natureza existem teias alimentares, porque os seres vivos têm várias opções alimentares, na maioria das vezes. Então, o sapo não se alimenta só de besouro. O gavião não se alimenta só de sapo. O gavião se alimenta de rato, por exemplo. Uma cobra pode se alimentar de sapo. E assim por diante. Então, nós temos teias alimentares em que cada indivíduo ele pode ocupar até mais de um nível trófico, mais de um nível alimentar. Ele pode ser ao mesmo tempo consumidor de segunda ordem e de terceira ordem, e assim por diante. Então é isso, espero que tenha ajudado. Até a próxima.